Olá, pessoal do Vida Sistêmica, como que vocês estão aí? Começamos por esse podcast, um novo ano de podcasts, um novo ano de temas, de assuntos, de interações que eu consigo fazer com vocês, seja aqui através dos podcasts ou lá no Instagram, no @Vida Sistêmica. Esse ano a gente vai ter muito tempo para refletir juntas, para estarmos juntas, para a gente dividir juntas e, obviamente, os meus atendimentos de constelação familiar, de acompanhamento sistêmico e de mentoria também sistêmica estão abertos. Me manda mensagem tanto aqui quanto lá no Instagram para eu te mandar mais informações sobre isso, certo? Nesse mês de janeiro, um dos temas que a gente vai falar, que eu vou falar, são sobre as crenças limitantes, mas sobre um pequeno viés aí das constelações familiares e do nosso relacionamento com a nossa família. O podcast de hoje traz o tema de como ficar frente a frente com as nossas crenças limitantes. Para que a gente possa entender em que momento da vida a gente se depara frente a frente com aquilo que nos ah, limita, com aquele espaço, com aquele território desenhado, delineado pela nossa família de até onde a gente pode ir, primeiro a gente precisa entender o que são as crenças limitantes. Bom, esse é um termo, crenças limitantes, que está sendo aí amplamente divulgado nos últimos anos e que ah, estabelece para a gente que são ideias, pensamentos, valores, atitudes, comportamentos que nos limitam a ir além. É como se a gente tivesse um desenho, é um círculo em volta da gente de segurança, que nos delimita inconscientemente, na maioria das vezes, até onde a gente pode atuar, até onde a gente pode sentir, até onde a gente pode realizar, até onde a gente pode prosperar, e que nos limitam. É como se a gente tivesse aí nessa cerca, nesse cercado que diz: olha, daqui para frente é perigoso, daqui para frente não é para você, daqui para frente você não merece. Pois bem, olhando para isso de uma maneira geral, é o que a gente tem da teoria, né, da informação sobre crença limitante. Mas se a gente olhar para esse termo sob o viés sistêmico, a gente vai pensar que essas crenças limitantes, esse cercadinho aí ao nosso redor, se forma lá na nossa primeira infância, muito antes da gente conseguir entender o que é que está sendo colocado para a gente. Obviamente, somos seres humanos que, quando filhotes, quando pequenos, quando vulneráveis, fomos criados por outras pessoas. E aí a gente pode colocar neste conjunto de pessoas que formaram as nossas crenças limitantes lá da infância, nossos pais biológicos, nossos avós, nossos irmãos, nossos professores, nossos pais de criação, se não crescemos com os nossos pais, todas as pessoas que na formação do nosso caráter, que na formação dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, das nossas ideias, da nossa visão de mundo, nos delimitaram, nos orientaram, foram responsáveis pela formação das nossas crenças, dos nossos valores. Até então a gente não está falando de limitantes, né, dos limites, mas que obviamente os limites das nossas crenças são estabelecidos por até onde essas pessoas foram ou imaginaram ir. E essa é a beleza quando a gente olha para as crenças limitantes sob a visão sistêmica, sob a visão do nosso sistema familiar. Nós somos criados por pais, por avós, por bisavós, que tiveram uma trajetória de vida, sonhos, desempenhos profissionais, relacionamentos amorosos que construíram, que cercearam a nossa concepção do que é pra gente, do que a gente merece, do que é sucesso, do que é fracasso, do que é bom e do que é ruim. Então, sob a visão sistêmica, as crenças limitantes são nada mais, nada menos do que o código de conduta, de regras, de moral do nosso sistema familiar. Aquele que a gente foi criado e que, por conta disso, é muito difícil da gente entender, da gente chegar até esse limite de maneira consciente, porque é como se fossem regras, como se fosse esse código moral
Normal. É normal todas as mulheres da minha família serem infelizes no casamento, então eu nem vejo isso como uma crença limitante. É normal todos os homens da minha família não serem bem-sucedidos financeiramente. Então, obviamente, este é o meu teto, este é o meu limite, é até aqui que eu vou. E por que é tão difícil ficar frente a frente para esses limites que nos cerceiam de sermos mais, de termos mais, de sonharmos mais? Porque, primeiro, até a gente chegar e entender que isso é um limite, que a gente pode mais, nós vamos ter que ter olhado para toda a história da nossa família, todas as mazelas, todas as dificuldades, todos os sofrimentos e olhar para isso como algo forte, como algo que os nossos antepassados, que os nossos pais deram conta de passar. Por isso se mantiveram na vida até o final. Quando a gente chega lá, chega nessa cerquinha e diz: bom, daqui tá desconfortável, eu quero passar daqui, eu tenho potencial para passar daqui, eu estudei para isso, eu mereço atravessar essa cerca dessa crença limitante da minha família. Quando eu faço isso, eu corro o risco de não pertencer mais e ser excluído da família. Por isso é tão difícil ficar frente a frente para essas crenças limitantes, porque a partir do momento que a gente chega nelas e se a gente quer continuar a expandir, a gente precisa dizer para os nossos familiares e para todos esses conjuntos de regras, de moral, de vivências, tudo que vocês passaram me serviu, eu sou grato, mas daqui para frente eu escolho avançar, eu escolho expandir, eu escolho ultrapassar amorosamente os limites com os quais eu lidei a vida inteira. Então é por isso ficar frente a frente para as nossas crenças limitantes, porque a gente vai ter que ficar de frente também com tudo que aconteceu no nosso sistema e para ultrapassar nós precisamos de muita força, de muita consciência, de muito trabalho interno. Não existe recompensa sem trabalho árduo interno. Quem não está disponível para trabalhar as suas questões, os seus limites, o seu código de ética, que pode não estar mais valendo agora, ó, em 2024, e está tudo bem com isso, não vai conseguir ultrapassar as suas próprias crenças. Muito pelo contrário, a gente já sabe o que acontece. São pessoas que acabam justificando a sua não ação, a sua repetição de padrão familiar por conta do que se passou, se colocando, obviamente, no papel de vítima, muito ruim e muito limitante para o seu sucesso e para a sua vida. Bom, esse é só o primeiro podcast sobre isso. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, manda sua sugestão de tema e a gente se vê no próximo podcast semana que vem. Um beijo, até!